Nessa aula nós vamos aprender diversas formas em que a gente pode editar a nossa tabela de atributos. Então a gente vai começar adicionando aqui um vetor, que nós vamos utilizar como exemplo a malha preliminar de 2022 em Shapefile. Então vamos adicionar e fechar. Então, antes de mais nada, essa aula ela vai ser um pouco mais longa do que as outras, porque existem diversas formas da gente trabalhar com edição dentro da tabela de atributos. Então, o conteúdo dela é um pouquinho mais denso. Então, vamos lá. Aproveitando, eu gostaria de mostrar para vocês outras formas que a gente tem de abrir a tabela de atributos sem ser clicando aqui com o botão direito e vindo em abrir tabela de atributos. Essa é a forma mais comum, mas a gente também pode selecionar a camada e clicar nessa opção aqui, abrir tabela de atributos, e ela vai abrir aqui embaixo. Ou, com a camada selecionada, vocês podem clicar no teclado na tecla F6, que ela também vai abrir aqui para a gente, certo? Então, a gente já viu algumas aulas atrás, vou trazer aqui, a gente já viu algumas aulas atrás sobre seleção, né? Então, a gente já sabe que quando a gente seleciona coisas na tabela de atributos, aqui não vai aparecer porque está em setor censitário, então para ver essa seleção seria muito pequenininho, né? Mas a gente já aprendeu a selecionar coisas na tabela de atributos, a gente já aprendeu a utilizar a seleção por expressão, selecionar a feição usando uma expressão, que foi essa caixa aqui que a gente utilizou. Então, a gente aprendeu aqui que a gente pode criar um filtro a partir de uma das nossas colunas e selecionar aquela feição para poder exportar, certo? E então, agora a gente vai aprender a utilizar algumas dessas outras ferramentas que estão aqui por trás na edição, certo? Uma das primeiras coisas que a gente precisa saber na tabela aqui de atributos é que para a gente fazer essas edições, a gente precisa ter ativado esse lapisinho. É a primeira opção de todas, que é alternar para o modo de edição. Quando a gente clica nele, a gente pode perceber que outras duas ferramentas aqui foram acionadas e a gente vai descobrir o que elas fazem. Então, a primeira delas é a opção de criar um novo campo, né? Então, eu clicando aqui, eu consigo criar uma nova coluna dessa, com alguma informação que eu queira. A gente pode colocar o nome, temos que definir qual é o tipo do campo, ou seja, se ele é um número, se ele vai ser um string, né, que é um texto, se vai ser uma data, se vai ser um campo de sim ou não, por exemplo. Se for um número, é um número decimal ou é um número inteiro. Então, aqui a gente vai definir essas questões de acordo com o nosso objetivo e dependendo, por exemplo, se for um decimal, ele abre aqui a precisão para a gente colocar o número de casas que vão ficar depois da vírgula, enfim. E a gente pode adicionar aqui um campo. Eu vou adicionar só para fazer um teste para vocês verem. Então, eu vou criar um campo chamado teste, ele vai ser decimal, 2 casas depois da vírgula, ok. E a gente vai lá para o final da tabela de atributos e ele vai aparecer aqui o teste. Todos os campos de dentro estão como nulos porque a gente não estabeleceu valores para esses campos, certo? Da mesma forma, a gente pode excluir campos. Então, aqui em cima, novamente, a gente tem a opção de excluir o campo. Vai funcionar dessa forma, quando a gente clicar, ele vai colocar à disposição da gente todas as colunas que tem na nossa tabela, incluindo aquela que a gente acabou de criar, e a gente vai poder excluir qualquer campo aqui que a gente achar que não interessa para a gente, por exemplo. Eu posso querer excluir toda essa parte aqui das regiões imediatas e das regiões intermediárias, por exemplo, do IBGE. Não me interessa, e essa parte aqui também não me interessa ter na minha coluna, não vou utilizar. Então eu seleciono elas. Para selecionar mais de um, a gente pode segurar o Ctrl no teclado e vai clicando em tudo que a gente quer para selecionar e aperta OK. Essas variáveis estão bem aqui assim, então quando eu der o OK, elas vão, olha só, deixar de existir, certo? Essa também é uma opção de edição aqui dentro da tabela de atributos. Quando vocês estiverem com esse lapisinho ativado, vocês também vão poder fazer alterações dentro dos próprios campos aqui. Então imaginem que eu quero aqui agora trocar aqui a região Nordeste, o nome da região, eu não quero mais fique Nordeste. Então eu posso simplesmente clicar e apagar e escrever outra coisa que eu quiser. Então, isso aqui é muito, muito, muito. Tem que ter muita atenção ao utilizar isso, porque isso vai alterar a sua tabela de atributos. Então, não façam a alteração direto nelas, no conteúdo delas, a menos que vocês estejam 100% certo do que querem fazer, certo? Eu vou voltar aqui para não ter problema. A escrita tem que ser idêntica, né, para que não haja diferença nos atributos. E depois que a gente faz essas alterações, né, a gente viu que a gente pode adicionar campos, mas a gente também pode adicionar feições, que são linhas aqui, né, isso? Do mesmo jeito que a gente também pode excluir linhas daqui. Como essas linhas e essas feições todas já têm uma geometria vinculada aqui assim no nosso mapa, se eu excluir elas, elas vão desaparecer aqui, o contorno mesmo, o vetor, né, a geometria delas vai desaparecer. E se eu criar e elas não tiverem georreferenciadas, elas também não vão aparecer. Então a gente tem que saber exatamente o que a gente quer quando a gente for mexer nessa parte de edição de adicionar ou de remover feições, certo? E aqui eu vou deixar uma dica para vocês, que é o seguinte: vocês viram que eu fiz uma alteração aqui e depois eu voltei para o normal. Então, para salvar alterações, no geral, a gente pode vir direto no disquete. Eu não aconselho que vocês façam isso, né? Porque a gente não pode voltar depois do que a gente fez. Então, toda vez que eu termino uma edição minha, ao invés de ir lá no disquete, eu vou direto no lapisinho de novo para tirar do modo de edição. E aí ele vai me perguntar, olha só. No disquete ele não faz isso, ele já salva.
aqui ele vai dizer assim para você quer parar a edição, então você quer salvar essas alterações que você fez, sim ou não? E aí é que vocês vão parar para pensar se vocês querem essas alterações serem salvas, certo? Então essa é uma... Então vejam que como eu não salvei, ele deixou aqui sem a camada de teste que a gente tinha criado, o campo de teste que a gente tinha criado, certo? E agora eu vou mostrar para vocês outras atribuições, outras coisas que a gente pode fazer aqui dentro da edição. A gente pode, por exemplo, organizar as nossas colunas também. Então, se a gente clicar aqui nessa caixinha que tem um lápisinho vermelho e clicar em organizar colunas, a gente pode mudar elas de lugar. Então, por exemplo, o nome do município eu quero que ele venha em cima do código. Então, eu posso só clicar e arrastar e fazer, né, essa organização. Também posso selecionar colunas que eu não quero ver e colunas que eu quero ver. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui uma coisa para mostrar para vocês. Vamos supor aqui 256. Pronto. Eu vou querer que essas duas primeiras apareçam, mas não essas duas últimas. Então, bora lá. A gente vai aqui, e as minhas duas últimas é a V4, a V5, e eu vou tirar a V6 e a V7 também, que acabaram ficando sem valor nenhum, certo? E vou dar o OK. E aí, ele tirou da minha visualização apenas. Ele não excluiu, como a gente fez naquela outra opção em que a gente excluiu um campo, né? Aqui não. Aqui, ele só tirou da minha visualização, certo? Então, essa opção de organizar colunas vai servir para isso. Uma outra função que a gente pode ter também é a função de calculadora de campo, e ela é muito interessante, vou mostrar para vocês por quê. Ela vai permitir que a gente faça, literalmente, cálculos com feições que têm valor numérico. Então, vai permitir também que a gente faça a atualização, eu vou clicar nela para vocês verem, então a gente pode tanto criar um novo campo a partir de um campo que já existe, ou não, criar um campo completamente novo, ou pode atualizar um campo existente, selecionando o campo que a gente quer, certo? Existem essas duas opções. Então, vamos lá, eu vou fazer um exemplo aqui para vocês verem do que é que a gente pode, como é que a gente pode criar um novo campo. Antes de mais nada, eu queria mostrar para vocês o seguinte. Essa base, esse shapefile de malha preliminar, ele veio lá do IBGE e ele já veio carregado, além da parte toda da geometria dos setores censitários, ele trouxe aqui essas variáveis, estão vendo? E quando a gente baixa o dicionário, a gente descobre do que ele está falando aqui. Então, eu vou mostrar para vocês lá na nossa pasta. A gente vai ter, aqui nas nossas videoaulas, nas nossas bases, nós vamos ter o dicionário de dados agregados. Eu vou abrir para vocês verem do que é que se trata. Então, aqui, o que é que ele está falando? Ele está me dizendo o que é que significa cada uma daquelas colunas, né? Algumas delas eu já entendi o que são, mas essas daqui que estão em código, eu não sei dizer quais são. Então, aqui eu estou descobrindo que a V001 é o total de pessoas daquele setor. Então, eu vou abrir aqui para vocês verem. Pronto. V001 é o total de pessoas que tem. A V002 é o total de domicílios. E a V003 é o total de domicílios particulares, certo? Ou seja, onde moram as pessoas. E tem as outras variáveis também. Então, o que é que a gente vai tentar fazer em relação a um cálculo aqui? Vamos tentar descobrir qual é a média, por exemplo, de moradores, né, que vai morar, que vai estar dentro dos domicílios particulares, que são esses daqui, usando esse total de pessoas. Ou seja, a gente vai utilizar o total de pessoas e o total de domicílios para chegar num terceiro valor. Então, a gente vai voltar lá para o QGIS e vamos utilizar para fazer isso a nossa calculadora de campo. Então, a gente vai abrir a calculadora de campo, vamos criar um novo campo. E que novo campo vai ser esse? Vamos intitular ele de média de moradores. Aqui existe uma restrição de comprimento, certo? Então, por isso que eu não vou conseguir escrever ele todo. Botei aqui acento, mas é bom a gente evitar aqui de usar acentos, cedilhas e coisas desse tipo no campo. O meu campo, como vai ser uma média, ele não tem como ser inteiro, né? Então eu vou colocar um número real aqui, que vai ter o decimal, com uma precisão assim de 2 casas depois da vírgula. E aqui embaixo é que eu vou explicar para ele qual é o cálculo que ele vai fazer. Então, a gente vai em campos e valores, e eu descobri já que eu quero que seja o total de moradores, que é a V001, né, isso, dividido pelo total de domicílios particulares, certo? E aí a gente vai ter uma média. Então, a gente vai dar em aplicar. Ele fez o cálculo, né, e OK. Ele, de vez em quando aparece essa mensagem, mas não tem problema, vocês podem apertar o OK. Quando vocês empurrarem a tabela de vocês lá para o final, olha só, ele chegou na média de moradores, né, mais ou menos 2,45 moradores por domicílio dentro desse setor censitário, certo? Então, essa é uma forma que dá para a gente trabalhar com a calculadora de campos aqui dentro da tabela de atributos nessa função de edição, certo? Então, quando vocês terminarem de editar, não vamos esquecer que a gente precisa clicar no lapisinho amarelo novamente. Então, eu vou clicar nele, ele vai perguntar se eu quero salvar e eu vou dizer que eu quero. Então, agora, o que foi que aconteceu? Aquele campo de média de moradores que não existia, agora está disponível para mim, né? E eu posso utilizar ele
dentro do meu QGIS para poder fazer as minhas análises. Então, essa é uma forma muito, muito prática que a gente tem para trabalhar com edições dentro da própria tabela de atributos, certo? Mais na frente a gente vai ter um vídeo onde eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para fazer tudo isso do lado de fora no Excel e importar esses cálculos que a gente faz no Excel para aqui para dentro do QGIS, certo? Mas por enquanto era isso que eu queria mostrar para vocês de edição de tabela de atributos. Vamos para o próximo vídeo.